Olá, pessoal! Eu sou a Clarissa Zomer, eu sou arquiteta, doutora em engenharia civil e eu atuo há mais de 20 anos com a integração fotovoltaica na arquitetura. E hoje eu quero te mostrar qual que é a diferença entre fazer um projeto de energia solar convencional e um projeto de arquitetura solar. Vamos lá? Em geral, a energia solar convencional, ela é oferecida dessa forma: uma empresa entra em contato ou o próprio cliente entra em contato com uma empresa integradora e só fornece de imediato uma conta de energia que vai conter o seu consumo mensal e a sua localização. Com base nessas informações, as empresas elas fazem um pré-dimensionamento do sistema fotovoltaico e dizem qual é a potência que esse cliente vai precisar e qual é a geração estimada que esse sistema pode produzir. E com isso, eles conseguem dimensionar e estimar, né, o custo deste sistema. Esse tipo de orçamento, ele veio evoluindo a ponto de que muitas empresas entregam esses orçamentos em até 2 minutos. Ou seja, eles cadastram em simuladores a conta de energia e a cidade onde o sistema fotovoltaico será instalado. E o que acontece? O que costuma acontecer são soluções como essa, ou seja, módulos fotovoltaicos que são colocados em cima de telhados ou lajes, porém sem nenhuma preocupação além, sem nenhuma preocupação estética, preocupação de disposição de layout. E, inclusive, muitas vezes, quando o dimensionamento é feito desta maneira, é comum acontecer de o sistema chegar e não caber no telhado do cliente. E aí a gente começa a ver um monte de soluções bem bizarras, onde os módulos começam a extrapolar os limites da própria cobertura. Você já viu alguma coisa assim? Me conta aqui embaixo. Se o objetivo do cliente é justamente esse, colocar módulos em cima do telhado, isso não é problema. No entanto, se o cliente deseja algo além, deseja que a energia solar venha a contribuir com a sua estética, que venha a somar com a sua arquitetura, esse tipo de solução não vai atender. Além disso, esse tipo de simulações não leva em consideração a real orientação do telhado, a real inclinação das telhas, ou se for laje, né, a disposição desses módulos na laje. Não leva em consideração o alto sombreamento entre fileiras, não leva em consideração se tem árvore, se tem poste, se tem outros elementos que possam comprometer. Às vezes tem um prédio vizinho, por exemplo, que faz sombra durante boa parte do ano. Então, esses são pontos que precisam ser levantados numa análise mais detalhada do que esse orçamento a jato que muitas empresas vêm trabalhando. E com a arquitetura solar é diferente, porque com a arquitetura solar a gente precisa dar um passo além. A gente não vai olhar para aquela cobertura que sobrou para colocar módulo fotovoltaico, a gente vai olhar para a arquitetura como um todo. A gente vai olhar para as fachadas, a gente vai olhar para o jardim, a gente vai olhar para a garagem, vai olhar para a cobertura. E assim a gente vai conseguir identificar qual vai ser a melhor estratégia para gerar energia. E a gente pode, como vocês podem ver por essa imagem, ir muito além. Eu posso trabalhar com pergolados semi-transparentes, eu posso trabalhar com brises, eu posso trabalhar com revestimentos em fachadas e, inclusive, esse revestimento pode ser colorido. E quando a gente fala de ir muito além, é muito além mesmo. Eu posso ter, inclusive, módulos fotovoltaicos customizados para cada tipo de projeto. Então, olha que lindo esse exemplo da primeira foto, onde eu tenho células fotovoltaicas dispostas com espaçamentos variados, dando esse efeito de mais denso e menos denso e criando uma cobertura super agradável. E ao lado eu tenho exemplos, né, de módulos fotovoltaicos revestindo fachadas. E existem diversas formas de fazer esse revestimento. Eu posso fazer uma pele extra na frente do meu prédio, eu posso usar a própria estrutura fotovoltaica, o próprio módulo como fechamento, e isso são as inúmeras possibilidades que a gente tem com a arquitetura solar.
Mas para isso, o primeiro passo é uma consultoria. Se tudo que eu te falei até agora foi novidade, é mais um motivo para que você perceba, né, que precisa de uma consultoria em arquitetura solar para poder avançar nesse tópico. Né? Esse é um tema novo, e não só no Brasil, no mundo. Mas não novo no sentido de que só recentemente começaram a construir dessa forma. Na verdade, a gente tem sistemas fotovoltaicos instalados na edificação desde 1980. Mas o que tem acontecido mais recentemente é um avanço muito grande da tecnologia, das possibilidades, das formas de fixação, e do resultado, né, como um todo, inclusive com muito ganho na eficiência dessa tecnologia. E por isso que eu falo, né, que na arquitetura solar a gente não tem que ficar só na superfície, né? Eu gosto muito dessa imagem do iceberg, porque o que a gente vê por fora é só uma pequena fração. E o que todo mundo vê num projeto de arquitetura solar é a beleza, a inovação, é a sustentabilidade que aquela edificação traz, carrega em si, né? E uma valorização automática, né, instantânea desse imóvel só pela inovação que ele traz. Mas para que a gente faça um projeto de arquitetura solar, a gente precisa trabalhar a base, a gente precisa atuar no projeto arquitetônico, a gente precisa avaliar as possibilidades que esse projeto arquitetônico tem para gerar energia. E essas possibilidades, elas envolvem, né, analisar a irradiação, analisar sombreamento, analisar entorno, analisar tecnologias que combinem com o projeto. E tudo isso vai formar as minhas possibilidades que aquela arquitetura recebe bem. Então, isso eu chamo de diagnóstico solar, que é a primeira etapa da minha consultoria. E depois a gente parte para o detalhamento dessa estrutura, né, dessa solução. Então, a gente define a estrutura, a gente define a forma de fixação, a gente define aonde esses módulos vão ficar, qual a tecnologia, qual o fabricante, quais os inversores que vão compor essa solução. E com isso a gente consegue construir a proposta BIPV, né, que é a proposta de arquitetura solar. A partir da proposta, a gente daí começa a atuar com muitos parceiros, né? Os parceiros do projeto elétrico, BIPV, do projeto estrutural da fixação desses módulos na arquitetura, da execução, da mão de obra, do fornecimento dos materiais. Então a gente tem uma cadeia aí para trabalhar com arquitetura solar. Você gostou desse assunto? Quer saber mais sobre arquitetura solar? Então já se inscreve no canal e me acompanhe.